Então vamos agora continuar com esse estudo de variedades de curvatura constante, né? Na última aula nós vimos o seguinte teorema. Dada uma variedade riemanniana completa, então ela é isométrica de curvatura seccional constante, uma variedade riemanniana completa de curvatura seccional constante, ela é isométrica ao Rn, à esfera ou ao espaço hiperbólico, quocientado por um subgrupo de isometrias, né, que age propriamente. Então, esse teorema coloca, né, uma luz para a gente entender e estudar os grupos de isometrias dessas três variedades, do espaço euclidiano, da esfera e do espaço hiperbólico. Então, é nessa linha que nós temos, por exemplo, esse primeiro resultado. É um resultado mais simples, digamos. É o caso em que você tem uma variedade, certo? Completa, dimensão par, e a curvatura seccional é constante positiva, que a gente pode supor que é 1. Tá? Então ela tem essas três propriedades. Completa, tem dimensão par e tem curvatura seccional constante igual a 1. Bom, o fato dela ser completa e a curvatura ser constante igual a 1 já diz que ela é isométrica ao quociente da esfera por um subgrupo de isometrias. Então, essa proposição aqui vai dizer para a gente o seguinte: no caso de dimensão par, só tem duas possibilidades. Ou é a própria esfera, ou ela é o espaço projetivo real. Por quê? Como é que a gente demonstra essa proposição? Muito simples, né? Primeiro, ou seja, a gente já sabe disso, né? Ela é o quociente da esfera por um subgrupo de isometrias. Então, o problema está aqui, né? Vamos entender quem é o subgrupo de... Quem são os grupos de isometrias, ou os subgrupos de isometrias da esfera que agem propriamente descontinuamente. Tem esse detalhe também, né? Fundamental. O fato é o seguinte, é um exercício clássico de geometria diferencial, tá certo? Que as isometrias de uma esfera, elas são dadas pelas aplicações, pelas transformações, né, ou as aplicações ortogonais do espaço euclidiano onde ela está imersa. Tá certo? Isso aqui é geral. Ou seja, não é, aqui não tem nada a ver com a dimensão. Ou seja, em geral, o grupo de isometrias de Sn é igual ao grupo, esse conjunto aqui, ON mais 1. O que é isso aqui? Isso é o conjunto das transformações lineares do espaço euclidiano que são ortogonais. Então, então aqui existe, na verdade, uma bijeção, né? Porque as isometrias aqui tem que levar a esfera em esferas. Então, na verdade, são as restrições dessas aplicações aqui. Em particular, as aplicações ortogonais, elas levam a esfera nela própria, entende? Então, é nesse sentido. Esse grupo aqui, o grupo das isometrias, né? Primeiro, isso é um grupo, né? Não sei se eu enfatizei isso bem, mas se você pegar duas isometrias, φ e psi, duas isometrias, a composta é uma isometria. Então, que satisfaz as propriedades de grupo, tá certo? Então, o grupo de isometrias é um grupo. Então, quando a gente fala que ele é isomorfo como grupo, a esse grupo daqui. Ou seja, cada isometria da esfera corresponde, né? Você pode estender, né, para a aplicação ortogonal do espaço euclidiano, e cada aplicação ortogonal do espaço euclidiano restrita à esfera é uma isometria da esfera. Essa é a ideia, tá certo? Então, esse é o grupo. Muito bem. Então, tem essa identificação aqui, digamos, esse isomorfismo de grupo. Muito bem. Então, vamos agora tomar um subgrupo aqui, né, chamado de gama. Vamos analisar. Tome agora um elemento desse subgrupo, né, que eu já expliquei. A gente vai usar, mantendo a notação do Manfredo, vamos chamar um elemento aqui de gama. Então, gama é uma transformação ortogonal do Rn, tá certo? No caso, dimensão é par, vai ser do R 2m mais 1, né? A transformação ortogonal. Aí você olha para, em particular, né, para a matriz de gama, depois que você diagonaliza, tá? Então, o que acontece? Você vai ter, enfim, ficou um pouco ruim, mas quando você diagonaliza, o que é a transformação ortogonal? Você vai ter, né, ponto de zero aqui. Na diagonal você tem aqui números complexos, que correspondem a rotações, tá certo? E toda vez, a gente sabe disso do teorema espectral, né? Toda vez que você tem... Aqui são os autovalores da aplicação.
Toda vez que você tem um alto valor complexo, o conjugado dele também é alto valor, tá certo? Então, os autovalores complexos que correspondem a rotações, eles aparecem em pares, essa é a observação, entendeu? Aí, os demais, são os autovalores reais, eles são necessariamente, o fato dela ser ortogonal, os demais autovalores reais, eles são ou 1 ou menos 1. Tá? Então, essa aqui é a estrutura geral de uma transformação. Aí, veja só. Agora, então você sempre vai ter ou um alto valor 1, pelo menos um alto valor 1, ou um alto valor menos 1. E aqui a gente está usando a paridade, tá? O fato da esfera ter dimensão par, a gente está trabalhando aqui no R2M mais 1, dimensão ímpar. Então, essa matriz aqui, ela é uma matriz de ordem ímpar. Então, você vai ter necessariamente algum alto valor real, tá? E os autovalores reais são ou 1 ou menos 1, porque é uma matriz ortogonal. Ok. Aí, se a matriz ela tiver um alto valor 1, então o que é que isso significa, né? Que essa aplicação vai ter um elemento da esfera, entendeu? Vai ter um P na esfera, tal que gama de P é igual a P, entendeu? Quando você tomar o alto valor, o alto vetor correspondente ao 1, né? Então, isso significa o seguinte, que isso aqui vai ser uma isometria, nesse caso, gama vai ser uma isometria da esfera com um ponto fixo. Só que nós, né, pelo teorema que nós vimos, o grupo ele tem que agir propriamente descontinuamente, tá? Não é qualquer grupo, não. Então, essa propriedade diz, em particular, que toda vez que um elemento do grupo fixar um ponto, esse elemento é a identidade. Então, conclusão, se um dos autovalores for 1, toda aplicação é a identidade, ou seja, aqui vai ter, ela vai ser, todo mundo aqui vai ser 1. Tá? E gama é a identidade. Aí, a outra possibilidade é que tenha um alto valor real igual a menos 1. Tá? Ou seja, vai ter um vetor, um ponto, né, tal que gama aplicado nesse vetor é menos ele. Gama de V é igual a menos V. Certo? Ora, mas nesse caso, né, como aqui eu estou com um subgrupo, gama aplicado em gama, que eu vou chamar de gama ao quadrado, também está aqui. E o que acontece com gama ao quadrado, né? Quando você gama ao quadrado nesse mesmo vetor V, o que é que vai fazer? Né? Quando você aplicar gama ao quadrado, é gama de V. Gama de V é igual a menos V. Então, gama de menos V é V. Ou seja, se menos 1 é alto valor de gama, então 1 é alto valor de gama ao quadrado, que é um elemento do seu subgrupo. Ora, mas se gama ao quadrado é a identidade, necessariamente, e menos 1 é um alto valor, tá certo? Necessariamente, gama tem que ser menos a identidade. Ou seja, sob essas condições, tá? Porque a gente está acabando, dado um subgrupo qualquer, seus elementos são necessariamente ou a identidade ou menos a identidade. Então, o que é que isso diz para a gente? Que esse subgrupo, que gama, né, qualquer elemento, ou a identidade ou menos a identidade. Então, gama é um subgrupo desse grupo daqui. Tem duas possibilidades. Ou ele é o subgrupo só formado pela identidade, nesse caso, o quociente é a própria esfera, ou ele é o grupo, ou ele é esse grupo todo, que nós já vimos também lá no começo do curso, que nesse caso, o quociente, né? Isso aqui é isomorfo 2, esse quociente aqui é o espaço projetivo, essa é a demonstração. Tá certo? A observação que eu quero fazer, um exercício do livro, é que esse é um fenômeno de dimensão par. Em dimensão ímpar não é assim. Existem muitas outras possibilidades, e aí tem, por exemplo, dimensão 3, os famosos espaços lenticulares. Existem várias ações propriamente descontínuas, tá certo? Em S3, quando você faz o quociente, você obtém variedades, né, que são, né, claro, curvatura constante 1, mas elas são variedades que não são nem local, não são isométricas. Entende? O grupo fundamental delas, enfim, é distinto. É um exercício muito interessante que eu recomendo vocês de fazerem. Exercício 4. Uma outra coisa que dá para provar, eu não vou demonstrar aqui uma posição,
muito bonita, tá certo? Ela usa alguns fatos de superfícies e classificação que nós não temos aqui, eu resolvi não fazer, mas é o seguinte, a gente sabe, né, que se você tomar uma superfície compacta orientável, aqui eu não estou falando de métrica não, tá? Estou falando do ponto de vista, assim, de topologia, toda a superfície compacta orientável, ela é homeomorfa ou à esfera, tá certo? Ou ao toro, ou ao bitoro, ou ao tritoro, etc. Certo? Existe esse teorema de classificação das superfícies. Muito bem. Então, a esfera, ela não tem nenhum buraco. O número de buracos que essa superfície compacta tem, é o chamado de gênero, tá certo? Então, essa proposição diz o seguinte, bom, a esfera tem gênero 0, o toro tem gênero 1, e daqui em diante tem gênero 2, 3, etc. Certo? Essa proposição vai dizer o seguinte, que daqui em diante, né, do bitoro em diante, ou seja, se ela tem gênero 2 ou maior, tá certo? Se a superfície tem gênero 2 ou maior, então ela pode ser munida de uma métrica de curvatura constante, menos 1. Tá certo? Para isso, a gente vai usar o teorema de Gauss-Bonnet. Eu só queria recordar aqui, né, que o teorema de Gauss-Bonnet, ele diz que, né, no caso aqui é uma variedade compacta sem borda orientável, né? A integral da curvatura gaussiana dessa superfície, ela é igual, né, a 2π vezes a característica de Euler da superfície, tá? E a característica de Euler, por sua vez, ela é 2 menos 2 vezes o gênero, tá certo? Por isso que chega nessa fórmula daqui. Então, isso aqui só é um indicativo, né? Ou seja, necessariamente, se o gênero é maior ou igual que 2, né, necessariamente, isso aqui já vai ser negativo. Então, primeira coisa, ou seja, qualquer métrica, né, é uma consequência que a gente aprende lá no livro do curso de geometria diferencial, qualquer métrica sobre uma superfície de gênero maior ou igual que 2 tem que ter, como a integral da curvatura é negativa, ela tem que ter pontos de curvatura negativa. Só que essa daqui é mais forte. Existe uma métrica de curvatura constante, menos 1, tá certo? E, mais uma vez, isso é um fenômeno exclusivo dessas aqui, tá? Ou seja, dessas superfícies com gênero 2 em diante, daqui para trás. Essa daqui é o toro. A gente conhece um exemplo de métrica no toro de curvatura constante 0, né? Que é o caso, por exemplo, S1 vezes S1. E é claro que a esfera, né, também tem uma métrica de curvatura constante 1. Entendeu? Então, essa aqui, a esfera tem uma métrica de curvatura constante 1. O toro tem uma métrica de curvatura constante 0. E as demais admitem uma métrica de curvatura constante menos 1. Tá? Para provar isso, novamente é invocado esse teorema de que essa superfície ela é essencialmente o quociente do espaço hiperbólico por um grupo de isometrias que age propriamente descontinuamente. Muito bem. Queria falar agora um pouco sobre a isometria do espaço hiperbólico, tá? Então a gente vai usar aqui o famoso teorema falar um pouco do teorema de Liouville. O teorema de Liouville é um teorema sobre, na verdade, é um teorema, não é de geometria, é um teorema de análise sobre aplicações conformes do espaço euclidiano. Vamos recordar que uma aplicação, isso é geral, tá? Mas, em particular, no espaço euclidiano, uma aplicação ela é dita conforme se vale essa fórmula daqui. Isso aqui é quase uma isometria, tá certo? Se não tivesse isso aqui, é o que a gente chama de isometria, né? Então, mas se você tem aqui uma função multiplicando o produto interno, a gente vai chamar isso aqui de aplicação conforme. Tá? Em particular, tá certo? Aplicações conformes, elas preservam ângulos. E, na verdade, isso é equivalente, tá? E o Manfredo faz esse exercício aí, vocês dão uma olhadinha. No espaço euclidiano, uma aplicação que preserva ângulos necessariamente é dessa forma, né? E se ela satisfaz isso aqui, ela também preserva ângulos, é equivalente. Observação só que eu queria fazer é que nessa definição, né, esse fator aqui deve ponto, certo?
Pode variar com um ponto. O que é importante? O importante é que esse fator seja estritamente positivo, tá? Aí, tem várias formas que você podem ver aí na literatura. Às vezes, como aqui tem que ser positivo, você pode representar esse fator como sendo um exponencial de uma função. Então, aqui é uma função qualquer, mas você coloca um exponencial para tornar isso aqui uma função positiva, tá certo? Ou, em alguns casos, a gente coloca assim também, uma função com uma certa potência daqui, por exemplo. Quem escreve dessa forma, isso aí, por exemplo, o problema de AMAB, a gente trata de métricas conformes, usa o fator dessa forma, porque a equação fica mais simples. O fato, e o positivo, o fato é que a gente, para ser uma métrica, né, para isso aqui fazer sentido, né, ou seja, estou dizendo que isso aqui é o produto interno das imagens, pela diferencial. Então, para isso aqui ser possível definido, isso aqui tem que ser estritamente positivo. Aqui a gente coloca um quadrado aqui, tá? E pede que essa função seja não nula, de forma que lambda ao quadrado é positivo. Bom, aqui só um desenho. Essa função vai ser chamada aqui de fator de conformidade, tá? Então, se você tem uma aplicação conforme, ela satisfaz isso aqui, e essa função lambda sem um quadrado vai ser chamada de fator de conformidade. Ok. Os exemplos no RN, é claro que todas as isometrias, em particular, são aplicações conformes, né? No caso, o fator é 1. Homotetias ou dilatações, naturalmente, também são aplicações conformes. Neste caso, o fator de conformidade ele é constante. Eu coloquei positivo aqui, mas pode ser negativo, mas também não importa. Tá claro? Homotetias são aplicações conformes cujo fator é constante. E tem mais uma família de aplicações conformes no espaço euclidiano, que são as inversões. Observe o cuidado aqui que o Manfredo teve de definir a aplicação para subconjuntos do RN, né? Por quê? Porque no caso das aplicações isso aqui é uma inversão, né? As inversões, elas não estão definidas em um ponto. Então, você tem essa inversão simples, que é a inversão sobre a origem. A fórmula é essa daqui, tá? Isso aqui aí está imediato de ver, né? Que isso aqui é uma aplicação conforme e o fator de conformidade é 1 sobre a norma de P ao quadrado. Tá certo? E você pode, olha, quem são as isometrias do espaço euclidiano, né? São as rotações e as translações. Então, se você compõe exercício, né? Duas aplicações conformes, é claro que isso é uma aplicação conforme. Se você aplica aqui, por exemplo, uma rotação, não vai mudar nada, tá certo? Mas se você aplica uma translação, então, compondo essa inversão aqui com uma translação, aí você, levando o P no ponto P0, aí você vai ter agora o que a gente chama de inversão sobre o ponto P0, tá? Cuja expressão será essa daqui. E o fator de conformidade é esse. Estou colocando porque foi assim que o Manfredo apresentou a inversão no caso mais geral. Mas é só isso, é só você compor a inversão no ponto 0 com a translação ao ponto P0, aí você chega nessa forma, certo? Então, como é que são as inversões? Né? A inversão você vai, dado um ponto que está fora da esfera de raio 1, ele é levado para dentro, e aqui diz a proporcionalidade, né, satisfazendo isso, tá certo? E os pontos que estão dentro são levados nos pontos que estão fora. Aliás, se você compor ela com ela própria, ela é identidade também. Esse ponto vem aqui, e quando você aplica de novo, ele vem aqui de volta. Muito bem. Bom, o teorema de Liouville vai dizer para a gente que essas são as únicas possibilidades de aplicações conformes no espaço euclidiano, tá? Desde que a dimensão seja maior ou igual que 3. Por quê? Em dimensão 2, a gente tem esse teorema aqui super forte, teorema da aplicação conforme de Riemann. Coloquei conforme entre parênteses, porque normalmente em inglês a gente chama assim, the Riemann Map Theorem, ou seja, o teorema, a gente fala só assim, teorema da aplicação de Riemann, tá? Esse teorema diz o seguinte, em dimensão 2, a situação ela é
Muito interessante. Em dimensão 2, dados quaisquer dois abertos, U e V, próprios, ou seja, que não são todo o R2, e simplesmente conexos, tá? Condição topológica, então existe uma transformação conforme que leva um no outro. Entendeu? Por exemplo, o semiplano, que é um conjunto aberto, simplesmente conexo, existe uma transformação que leva o semiplano todinho na bola aberta. Só para dar um exemplo. Tá? Mas isso vale para qualquer conjunto simplesmente conexo. Então, isso significa que existem muitas transformações conformes. Esse é o ponto. Entendeu? Sempre que você tem dois conjuntos com essas propriedades próprios, simplesmente conexos, vai existir uma transformação conforme que leva um no outro. Está muito forte. Mas, como eu tinha dito, isso é uma coisa exclusiva de dimensão 2. Porque o teorema de Liouville diz que em dimensão mais alta, qualquer aplicação conforme, ela é necessariamente a composição de isometrias, dilatações e inversões, e mais ainda, no máximo, uma de cada. Tá certo? Aí no livro, o Manfredo apresenta a demonstração desse teorema, mas eu vou deixar para vocês olharem aí. Como eu falei, não é o resultado de geometria riemanniana, é o resultado geral de análise. Certo? Muito bem. E aí, usando esse teorema e também a estrutura do espaço hiperbólico, né? O espaço hiperbólico ele tem uma métrica que é conforme a métrica euclidiana num semi-espaço. Tá? Então, olhando o espaço hiperbólico dessa forma, o teorema diz o seguinte, que as isometrias do espaço hiperbólico são as restrições ao HN, ao espaço hiperbólico, né, ao semiplano, melhor dizendo, das transformações conformes do Rn que levam o HN sobre si mesmo. Entendeu? Então, por exemplo, dimensão maior ou igual que 3 estão aqui. As transformações conformes são essencialmente essas três. Né? Então, dentre essas três, você olha as aplicações conformes que levam o semiplano no semiplano. Pronto, essas serão as isometrias do espaço hiperbólico. Esse é o resultado. Também vou omitir a demonstração, deixo para vocês olharem, tá certo? Eu queria falar um pouquinho, dar exemplo, falar um pouco mais sobre o espaço hiperbólico, tá? Eu vou começar falando sobre o bordo assintótico do espaço hiperbólico, eu acho isso muito interessante. Primeiro eu recordo, né, vou chamar de denotar por π, a projeção estereográfica. Né? Como é que é a projeção estereográfica? Uma aplicação que leva a esfera menos um ponto, pode ser, por exemplo, o Polo Norte, leva em todo o Rn. Essa aplicação aqui, ela é um diffeomorfismo. Aí, enfim, vocês também já viram isso lá no curso de geometria diferencial. E a construção é geométrica e muito bonita. Você toma um ponto qualquer da esfera, diferente do Polo Norte, e considera a semi-reta partindo, chamar de N, né? De N para P, que aí olha onde essa semi-reta intersecta o plano, esse plano aqui, o plano que passa pela origem e ortogonal a esse vetor aqui. Tá certo? Muito bem. Então, essa aplicação, naturalmente, uma bijeção aqui. Ainda, por incrível que pareça, mas essa aplicação, ela também é conforme, mas eu não preciso disso no momento, não. Ok? O que eu gosto aqui desse resultado, dessa observação, é o seguinte, você tem uma bijeção aqui. Então, isso aqui significa o seguinte, que num certo sentido, se você toma o espaço euclidiano e você inclui, atenção, um ponto que não pertence a ele, aí você representa esse ponto, por exemplo, por infinito, então você consegue, atenção, definir uma topologia de forma que esse conjunto seja homeomorfo à esfera, tá certo? A gente chama isso de compactificação do espaço euclidiano. Então, deixa eu colocar aqui. Como é que são, ou seja, tem que definir quem são os abertos. Quem são os abertos desse conjunto? Os abertos aqui são os abertos do espaço euclidiano, e os abertos que contêm o infinito são abertos, são complementares de compactos. Entendeu? Então, isso define uma topologia aqui. Com essa topologia, esse conjunto ele é homeomorfo à esfera.
Essa é a compactação euclidiana, tá bom? Isso aqui, por exemplo, tem no livro do Elon de variedades diferenciáveis, a demonstração bem detalhada. Eu recomendo vocês olharem, tá certo? Então, isso aqui está dizendo o seguinte: para você compactificar o Rn, digamos, você só precisa colocar um ponto. Então, digamos, entre aspas, o infinito do Rn é formado por um único ponto. É outra maneira de dizer, tá? Então, assim, nós compactificamos o espaço euclidiano. Muito bem. Primeiro eu quero observar o seguinte. Agora, você considera aqui no espaço euclidiano o semiplano, a parte de cima aqui, por exemplo, tá certo? Então, pela projeção estereográfica, esse semiplano aqui, meu desenho aqui ficou um pouco ruim, mas esse semiplano, ele vai ser levado na metade da esfera. Talvez aqui, se você, tanto faz, né, o semiplano. Se você considerar esse semiplano, dá para ver que a projeção estereográfica vai levar esse semiplano nesse aqui, ó, na metade da esfera. Nessa metade daqui. Vocês podem analisar. Por que eu estou falando isso, né? Para dizer para vocês o seguinte, que ou seja, o Rn mais um ponto, né? Ele é levado em toda a esfera. Então, o bordo, entendeu? Esse bordo daqui, que é o bordo do R, aqui é o Rn+, tá certo? Rn+. Então, esse bordo, ele é levado aqui ou melhor, né? Todo o Rn+, ele é levado aqui nessa metade da esfera, unido com esse ponto daqui. Tá certo? É o que está escrito aqui. Em particular, em particular, esse bordo daqui, que eu estou desenhando azul, ele é levado em todo o bordo aqui da esfera, certo? Unido com esse ponto também, unido com esse ponto, unido com o ponto N. Então, esse bordo, se agora nesse semiplano aqui você considera a métrica hiperbólica, tá? A gente vai chamar esse bordo de bordo assintótico do espaço hiperbólico, no modelo do semiplano. Ou seja, quem é o bordo? No modelo do semiplano, o bordo vai ser todo esse conjunto aqui, que é o conjunto onde o xn é zero. Então, o bordo assintótico do espaço hiperbólico vai ser todo esse conjunto aqui, é o eixo xn igual a zero, unido com mais um ponto, entendeu? De forma que você tem essa compactificação. Por sua vez, atenção, viu? Esse conjunto aqui, ele né? Isso aqui é isomorfo a quem? Ao Rn menos 1. Vocês concordam? Concordam. Né? Isso aqui é o Rn menos 1, essencialmente. Então, o Rn menos 1, quando você une com um ponto que está fora dele, tá certo? Eu devia ter colocado aqui, vou colocar agora. Isso aqui, por sua vez, é isomorfo a esfera Sn menos 1. Esse é o ponto. O infinito do espaço hiperbólico de dimensão n não é formado por um ponto, é formado por ele é isomorfo a uma hipersuperfície de dimensão n menos 1. Melhor, mais ainda, a esfera de dimensão n menos 1. Então, assim, você tem muitos pontos distintos no infinito. Essa é a observação importante. Tá certo? E isso faz muita diferença para aplicações. Queria deixar isso aqui registrado, tá? Agora, voltando lá para as isometrias do espaço hiperbólico, coloquei aqui alguns exemplos bem concretos, né? Por exemplo, você toma um ponto agora da forma x0, y0, 0. Estou tomando H3 para ficar mais simples, tá certo? Num bordo infinito do H3, tá? Aqui esse ponto P0. E aí você considera essa reta aqui vertical, semi-reta vertical. Então, você pode olhar agora, fixado um número real, θ, as rotações do R3 em torno da reta L, tá?
Como as rotações são isometrias do R3 que preservam, né, o semi-espaço, o R3+, então vai ser uma isometria, olha só, isso aqui vai ser uma isometria do espaço hiperbólico, que deixa esse ponto no infinito fixo, tá certo? Tá aqui a cara dela, se precisar. Muito bem. E queria falar agora, bom, as translações, né, do espaço hiperbólico, do espaço euclidiano, que deixam, né, as translações horizontais, digamos assim, também são isometrias, enfim. Queria falar um pouquinho agora, rapidamente, de outros modelos do espaço hiperbólico, tá certo? Ou seja, tem esse modelo que nós vimos bastante, que é o modelo do semi-espaço, mas existem muitos outros modelos, tá certo? O modelo do semi-espaço é muito famoso, e o outro modelo muito famoso é chamado modelo da bola, ou modelo do disco, tá? Normalmente chamado modelo do disco de Poincaré, o modelo da bola de Poincaré. O modelo do semi-espaço também é chamado modelo do semi-espaço de Poincaré. Então, como é esse modelo, né? O modelo do disco, da bola, você considera a bola euclidiana, por exemplo, de raio 1, e nesse conjunto, esse aberto do Rn, você considera essa métrica daqui. Novamente, observe que é uma métrica que é conforme a métrica euclidiana. E está aqui o fator de conformidade. Certo? Então, é um exercício que vocês já podem fazer. A gente sabe, pelo menos sabem como fazer. Verificar que isso aqui tem curvatura constante -1. Tá? Esse conjunto ele é simplesmente conexo. Atenção, ele é simplesmente conexo. Tem curvatura constante -1, portanto, ele é isométrico ao espaço hiperbólico. Ou seja, o espaço hiperbólico ele é uma variedade simplesmente conexa de curvatura constante -1, ponto. Então, o que nós temos aqui são modelos concretos dessa geometria. Modelo do semi-espaço e agora esse outro. Pelo teorema que eu acabei de citar, né, como é que é simplesmente conexo, a curvatura constante -1, em particular, ele é isométrico ao espaço hiperbólico. Tá? De uma forma mais geral, né, também como começamos esse capítulo, fazendo uma dilatação do espaço euclidiano, você pode considerar a bola de raio R, e olha para essa métrica daqui. Tá? Eu coloquei assim porque para vocês perceberem como é que muda com a dilatação, tá? Então você tem aqui R à quarta e aqui tem R ao quadrado. Então esse 1 aqui, R ao quadrado. E aí neste caso, ou seja, essa métrica dilatada, que tem curvatura constante, -1 sobre R ao quadrado. Ok? Esse é o famoso modelo da bola. E outro modelo famoso também, importante, é o modelo do hiperboloide. Então, você considera no espaço euclidiano Rn+1 o hiperboloide de duas folhas, tá? Que satisfaz essa equação aqui. E aí você olha uma das folhas, por exemplo, a folha de cima. Ou seja, quando você olha isso aqui, vai ter duas componentes. Uma hipérbole, uma parte de cima e uma parte de baixo. O famoso hiperboloide de duas folhas. E aí você faz o seguinte, no espaço euclidiano, você considera essa métrica aqui chamada, que a gente tem um exercício também para vocês verem, que é a métrica lorentziana. Ela é uma métrica que não é positiva definida. Isso aqui está dizendo o seguinte, tem um sinal menos na última coordenada. Ou seja, quando você tomar o produto interno de dois vetores, digamos que o x de coordenada x1 até xn+1, o y1 até yn+1, o produto interno, isso aqui está dizendo o seguinte, você faz normalmente até a coordenada n e na última você muda o sinal. Então, não é positivo definido, é um produto interno. E agora, você olha para o HN, para esse conjunto aqui, como uma hipersuperfície do espaço euclidiano. Sobre essa superfície, considerando esse produto interno, você considera a métrica induzida. E aí você pode verificar que a métrica induzida ela é euclidiana, tá? E esse conjunto ele é isométrico ao espaço euclidiano. A observação aqui é a seguinte, né? Esse modelo ele é muito interessante porque é um modelo análogo ao modelo da esfera, entendeu? Ou seja, se vocês observarem isso aqui, o que está escrito aqui aqui está errado, eu vou colocar um x barra, tá?
Aqui eu quero representar são as primeiras n coordenadas e aqui a última coordenada. De forma que isso aqui é a norma lorentziana do vetor x ao quadrado. Então, aqui dando 1. Enfim, eu coloquei 1 ao quadrado aqui para enfatizar que se você quiser com raio R, ou com a curvatura menos 1 sobre R ao quadrado, você tem que colocar aqui R ao quadrado. Certo? Por isso que eu deixei 1 ao quadrado para enfatizar, só trocar por R. Enfim, então isso aqui é um modelo como se fosse o análogo do modelo da esfera no espaço euclidiano. Para o espaço hiperbólico, isso só vai funcionar nesse espaço daqui, que a gente chama de espaço de Lorentz, Lorentz-Minkowski, o espaço de Minkowski. Então esse é outro modelo para o espaço hiperbólico. E tem outro modelo que eu gosto também, que é pouco falado, mas é o modelo do produto torcido, em inglês é produto warped. Vocês vão ver por aí. Que é um modelo muito simples. Você é o próprio espaço euclidiano, você olha o espaço euclidiano dessa forma, escolhe o fator último, por exemplo, e a métrica aqui vai ser o seguinte, você vai tomar o produto terno usual entre as primeiras coordenadas e multiplica por E elevado a 2xn, onde xn é a última coordenada. E a última coordenada você não faz nada, tá certo? Ou seja, essa primeira parte aqui, ela é conforme a métrica euclidiana, e a última, ela é a própria métrica euclidiana. Então, essa métrica, que a gente chama de métrica torcida, deixa o Rn com essa métrica isométrico ao espaço hiperbólico, novamente. É o outro modelo do espaço hiperbólico. Assim, nós vimos 4 modelos para o espaço hiperbólico. Às vezes, nos artigos, você vai trabalhar, acontece de você fazer uma parte, algumas coisas de um modelo, fazer outras em outro. Isso pode lhe ajudar, tá bom? E para concluir a aula, eu quero falar aqui um pouco sobre algumas hipersuperfícies especiais do espaço hiperbólico, e eu vou olhar, por enquanto, manter aqui o modelo do semi-espaço. Eu deixo como exercício vocês refletirem sobre como seriam essas superfícies nos outros modelos, tá? Um exercício bastante interessante. Então, algumas superfícies especiais, né? As primeiras são os hiperplanos verticais. A gente vai se concentrar aqui em codimensão 1, tá? Por isso que estou chamando aqui de hipersuperfícies. Mas você pode fazer em codimensão maior também. Então, os hiperplanos verticais, eles são totalmente geodésicos. Por quê? Porque nós já vimos isso, que as geodésicas, elas... Porque, por exemplo, as geodésicas desses hiperplanos aqui são geodésicas do espaço hiperbólico, que são ou semirretas verticais ou semicírculos ortogonais, né? Planos. Então, os hiperplanos verticais, eles são totalmente geodésicos. Nesse caso, é fácil verificar a propriedade das geodésicas. Geodésicas contidas em hiperplanos verticais são geodésicas do espaço todo. E, então, portanto, ele é totalmente geodésico. Mesma coisa com a interseção de esferas do espaço euclidiano com centro no plano x igual a zero. Quase que eu falava aqui que é o bordo, né, no bordo infinito. Essas esferas também são totalmente geodésicas, justamente por causa disso, porque geodésicas aqui são geodésicas do espaço hiperbólico inteiro. Então, elas são totalmente geodésicas, tá? Particular, ou seja, totalmente geodésica, lembrando, né? Segunda forma fundamental, vou chamar de... Chamei de B, não foi? Ela é identicamente nula, tá? Lembrando que a curvatura média é essencialmente o traço, né, dividido por n, em particular, são mínimas. A curvatura média é zero. Então, essas superfícies, em particular, são mínimas no espaço hiperbólico. Mas são mais do que isso, são totalmente geodésicas, tá? Outras superfícies bacanas são os planos. Eu coloquei planos, mas são hiperplanos horizontais, tá certo? Então, você fixa um ponto e olha o plano, fixa um ponto P0, coordenadas x1 até xn0, e aí olha o plano, exato.
Os pontos que têm última coordenada constante, certo? São os planos horizontais, hiperplanos horizontais. Então, o que acontece aqui? Acontece aqui que a métrica induzida é essa daqui, ó. É a métrica euclidiana, certo? Com um fator aqui constante. Esse fator aqui não depende do ponto, tá certo? Então, isso aqui é uma dilatação, tem colocado aqui isométrico, mas na verdade é uma dilatação da métrica euclidiana. Então, as dilatações do Rn mantêm a curvatura, tá certo? Isso aqui é homotético ao espaço euclidiano, mas ainda ela é, em particular, é isométrico, tá certo? Ao espaço euclidiano. Homotetivo e espaço euclidiano são também, bom, eu quero dizer aqui o seguinte, essa métrica aqui, ela é euclidiana, tá certo? Isso aqui é essencialmente o espaço euclidiano. Isso aqui tem curvatura constante, seccional, zero. Outra superfície relacionada aqui, observe que isso é muito comum no espaço hiperbólico. Então, você tem aqui, por exemplo, um hiperplano e um pedacinho aqui da esfera, que são isométricos, tá, também. Esses dois aqui são isométricos, um ao outro. Aliás, cada um deles é o Hn-1. É isométrico Hn-1. Esse hiperplano aqui, ele é isométrico ao Rn. Tá? E agora, um outro caso, é o caso que você tem uma esfera no Rn, que é tangente ao hiperplano xn igual a zero. Tá? Uma esfera. Então, quando você tira esse ponto, chama esse ponto de P0, quando você tira esse ponto, esse conjunto vai estar todo contido no Hn, chamado de M, tá? Observe que o Hn é a parte onde o Xn é estritamente positivo, tá certo? Então, esse conjunto aqui, ele agora está todo contido no Hn. É um fato, tá certo? O seguinte, que existe uma inversão do Rn que leva essa esfera menos esse ponto, atenção, a esfera menos esse ponto, no hiperplano horizontal. Só que as inversões do Rn, e essa inversão preserva o semi-espaço, as inversões são isometrias. Isso significa o seguinte, que essa esfera, atenção, na métrica induzida pelo espaço hiperbólico, essa esfera menos esse ponto é isométrica a esse hiperplano aqui. Por quê? O que leva um no outro é uma inversão do Rn, e inversão do Rn são isometrias do espaço hiperbólico. Então, esse hiperplano, com a métrica induzida pelo espaço hiperbólico, ele é isométrico a essa esfera menos um ponto, também com a métrica induzida. Em particular, atenção, olha que legal. Essa esfera menos um ponto, que a gente já sabe que é homeomorfo ao espaço euclidiano, né, pela projeção estereográfica, com a métrica induzida pelo espaço hiperbólico, essa hipersuperfície aqui, ela é isométrica também ao espaço euclidiano. Tá? Em particular, a curvatura seccional dessa esfera daqui, atenção, no espaço hiperbólico é zero. Tá? A esfera menos um ponto. Uma superfície plana dentro do espaço hiperbólico. Um exercício bacana é vocês calcularem a curvatura média e verificar que aquela curvatura média é igual a 1 dessa hipersuperfície. Como também desse hiperplano aqui também. Até porque eles são isométricos, tá certo? A curvatura média é constante igual a 1. Bom, e queria falar mais. As esferas contidas no espaço hiperbólico, totalmente, né? Ou seja, aqui, eu estou pensando aqui no semi-espaço, entendeu? Superior. Se elas estão totalmente contidas, elas também serão, atenção, são esferas geodésicas na métrica hiperbólica, só que o centro deslocado. Vocês podem fazer essa conta. Ou seja, quando você tem aqui o espaço, uma esfera aqui no semi-espaço superior, se você olhar a esfera euclidiana com o centro aqui, né? Isso aqui todo mundo é equidistante, tá certo? No espaço hiperbólico, o centro é deslocado um pouquinho para baixo, na métrica do semi-espaço. Então, você tinha um ponto aqui, um pouquinho mais abaixo do centro dela, que é o centro hiperbólico, ou seja, a distância daqui até aqui, do centro até essa parte de cima do bordo, é igual a essa distância até aqui, que é igual, atenção, a distância até aqui, que é igual
Lembre como são as geodésicas, né? As geodésicas do espaço hiperbólico são ou essas semirretas verticais ou arcos de esferas. Aí eu desenho mais ou menos assim, de forma que isso aqui é ortogonal. Pronto. Essas distâncias aqui, ó, por exemplo, essa distância é igual a essa, que é igual a essa. E é igual ligando a qualquer outro ponto. Ou seja, esse conjunto, ele continua sendo um conjunto, né, uma esfera geodésica do espaço hiperbólico, só que o centro, ele é diferente do centro euclidiano. O conjunto dos pontos equidistante é um ponto dado. É um conjunto interessante também. E, por fim, falar das hipersuperfícies equidistantes. Você toma aqui essas duas totalmente geodésicas, que eu agora desenhei de perfil, tá? Então, aqui, o que, é que você tem aqui? Você tem aqui um plano ortogonal. A gente já viu que esse plano ele é totalmente geodésico, foi o primeiro exemplo. Né? Cadê? O primeiro exemplo. Ó. Tanto um plano vertical como uma semisfera são totalmente geodésicos. Tá bem? Certo? Agora, nesse último exemplo, eu estou colocando de perfil. Tá certo? Então, está aqui esse aqui é o plano vertical, ele é totalmente geodésico, e está aqui uma semisfera né, com centro no eixo x igual a zero, que eu também estou desenhando de perfil. Muito bem. Esses são totalmente geodésicos. Tá? Agora você vai considerar o conjunto dos pontos no espaço hiperbólico que tenha a distância constante para esse hiperplano. Aí vocês vão verificar que isso aqui é um hiperplano, entendeu? Euclidiano, que forma um ângulo constante. Se fosse desenhar, digamos assim, dimensão 3, então aqui você teria o plano vertical, e aí você teria aqui um plano, entendeu? Inclinado em relação ao plano vertical. Ops. Aqui vai estar assim, mais ou menos. E aqui vai estar assim. Então, esse plano aqui é plano totalmente geodésico. E você olhar o conjunto dos pontos que tem uma distância constante, você vai ter um do outro lado também, tá? Mas eu estou desenhando só um aqui. O conjunto dos pontos que tem a distância constante, um dos lados vai ser também um hiperplano. Certo? E esse hiperplano aqui a gente chama de hipersuperfície equidistante. No caso que a totalmente geodésica é uma semisfera, aí o cenário agora vai ser assim, né? Você vai ter um equidistante aqui, por fora, você também teria, do jeito que você tem outro plano aqui, aqui você também vai ter uma outra pedacinho aqui por dentro, tá? Deixa eu desenhar de vermelho. Então aqui você teria do outro lado, e aqui você teria um por dentro. Aqui, o que eu quero enfatizar é que isso aqui é um plano mesmo, estou desenhando aqui como uma reta, né, de perfil, e aqui, tanto esse como esse, são pedacinhos de esferas euclidianas, tá certo? Cujo centro não está sobre o eixo xn igual a zero, ou seja, por exemplo, essa daqui, o centro está aqui dentro, o centro euclidiano, e se você fizer uma menorzinha, né, o centro, se você continuasse ela, você vê o centro por aqui. O fato é que, ou seja, essas duas superfícies, elas têm a mesma distância para essa esfera totalmente geodésica daqui, ok? E aí a verificação é que ela é um pedaço de esfera euclidiana que intersecta aqui o eixo com um ângulo constante. Eu estou fazendo aqui como se esses dois fossem isométricos. Bom, no exercício 5 desse capítulo, vocês vão ver uma coisa legal que é como é que muda a conexão quando você muda uma métrica por um fator conforme. Usando esse exercício, vocês podem verificar quem são as hipersuperfícies umbilicas do espaço hiperbólico. Entendeu? Recomendo que vocês vejam e façam. Pronto. Era isso que eu tinha para falar por hoje. Muito obrigado.